Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui reunido de novo para falar da melhor matéria que existe dentro do curso de Direito. Muitos não vão concordar, mas é verdade, que é a parte de prática, né? Então, é aquele momento em que a gente aplica toda aquela teoria que a gente aprendeu até agora na vida prática, para vocês verem como que é a vida do advogado no futuro. Então, assim, o que vocês vão passar quando vocês forem advogados, quando vocês saírem dos muros da academia e começarem a advogar, tá? A gente vai começar as nossas aulas de prática esse semestre falando de petição inicial, tá? Então, eu já vou deixar aqui os slides compartilhados para a gente conversar um pouquinho sobre petição inicial. Pronto. O que é uma coisa muito importante? Quando a gente fala de petição inicial, muita gente fala assim para mim, quando às vezes eu pergunto, né, o que é processo? Aí as pessoas me respondem assim, processo é petição inicial. Não, tá errado isso, tá? Por que tá errado isso? Porque, na verdade, a petição inicial é o primeiro ato processual, vamos dizer assim, né? A petição inicial é aquilo que dá o pontapé inicial ao processo. Então, quando te perguntarem o que é processo, qual que é a resposta que a gente tem? A gente tem a resposta do Marcos Vinícius, que é um instrumento... Deixa eu pegar aqui, peraí. Que é um instrumento da jurisdição para que o Estado, para que os juízes possam fazer a aplicação, né, da lei ao caso concreto. Eu posso aplicar a lei ao caso concreto e para isso, aí depois disso, eu tenho uma sequência de atos que vão estabelecer essa relação jurídica, tá? Então, quando a gente fala de petição inicial, a petição inicial é um ato processual, na verdade, né? Ela é um desses atos aqui que a gente vai ter, tá? Então, a petição inicial não é o processo, porque o processo ele é um conjunto de atos. Não é só um, é uma sequência de atos que a gente tem, tá? Então, quando a gente fala de petição inicial, é um dos atos que estão ali no meio. Quando a gente fala de processo, o que é importante a gente entender? Que dentro de processo, a gente tem o processo de conhecimento, processo de execução, e nós temos as diferenças de procedimento, né? Procedimento comum e procedimento especial. Então, de forma sucinta, porque isso daqui a gente já teve nas aulas de processo, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente tem processo de conhecimento, que é aquele que reconhece o nosso direito, tá? E dessa forma, a minha intenção é sempre ter uma sentença condenatória, declaratória ou constitutiva, tá? E aí, como que eu vou chegar nessa sentença? Através dos pedidos da petição inicial. Então, os pedidos da petição inicial, que vão pedir para condenar, para declarar ou para constituir alguma coisa. Então, é importante a gente observar quais são os pedidos da inicial que a gente está fazendo, tá? Então, no processo de conhecimento, eu tenho o reconhecimento de um direito, e no processo de execução, eu tenho a satisfação do direito que foi reconhecido no processo de conhecimento. Então, aqui eu vou satisfazer um direito, tá? No processo de execução, eu vou poder trabalhar com o título judicial, que gera um cumprimento de sentença, tá? Ou eu posso ter um título extrajudicial, que gera um processo de execução. Por que disso? Porque nós temos dentro do Código Civil uma coisa chamada processo sincrético. O que é o processo sincrético? É dentro do mesmo processo, a gente tem todas as fases processuais. Então, dentro do mesmo processo, eu tenho é um processo de conhecimento, aí ali dentro eu tenho a fase postulatória, que é a fase da inicial e a fase da contestação e a fase da audiência de instrução. Depois eu tenho uma fase probatória, que é a produção de provas. Depois eu tenho uma fase decisória, que é quando eu tenho uma sentença. Depois eu tenho uma fase recursal, que são quando acontecem os recursos, tá? E aí, por último,
eu tenho a fase de cumprimento de sentença, que é satisfazer o direito que foi reconhecido. Mas tudo isso surgiu de uma sentença, tá? E aí eu tenho também a fase, depois eu tenho o processo de execução. O processo de execução, ele funciona quando a gente tem um título executivo extrajudicial, que são aqueles que estão no artigo 784 do CPC, tá? Então, esses títulos executivos extrajudiciais, quando eu tenho ele, primeiro eu preciso passar por um processo de conhecimento, e aí esse processo de conhecimento, ele vai, então, levar a gente a esse processo de execução, esse título, ele vai, então, passar por um processo de conhecimento e vai cair no cumprimento de sentença, tá? Então, o que é importante a gente entender? Essa ordem do processo sincrético, tá? Então, qual que é a ordem desse processo sincrético? Fase postulatória, fase probatória, fase decisória, fase recursal e fase de cumprimento de sentença, tá? E eu só vou ter cumprimento de sentença de título judicial. Então, de sentença ou de decisão interlocutória. Então, esse é o processo de execução. E aí, a gente tem o processo cautelar, tá? O cautelar, ele tá dentro das tutelas, tá? Então, aqui, ó, tutela de urgência, eu tenho tutela cautelar, tá? Então, antigamente, a gente tinha um livro das cautelares. Esse livro das cautelares deixou de existir e entrou no livro das tutelas. Foi isso que aconteceu, tá? Com as cautelares, tá bom? Elas se juntaram às tutelas. Então, se você pegar uma doutrina antes de 2015, vai te falar do processo cautelar, que não existe mais, porque a cautelar transformou-se em uma tutela. A única coisa é isso. Continua sendo cautelar da mesma forma que a gente tinha antigamente, só que agora ela está dentro de tutelas. É isso que muda, tá? Para a gente começar a fazer uma boa petição inicial, para a gente ter uma boa petição inicial, a gente tem que partir do endereçamento dessa petição inicial, tá? O endereçamento da petição inicial é aquela primeira frase que a gente coloca lá em cima da petição. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. E ali a gente tem que fazer uma escolha de justiça. Eu preciso escolher qual é a justiça na qual esse meu processo vai trabalhar. Para isso, nós temos o organograma do Poder Judiciário, tá? Nós temos justiça comum, justiça federal, justiça eleitoral e trabalhista e militar, que são as justiças especializadas. Este semestre, nós vamos trabalhar com justiça comum e com justiça federal, tá? A eleitoral, a trabalhista e a militar, semestre que vem vocês trabalham com a trabalhista, tá? Esse semestre a gente vai trabalhar com justiça comum e vamos trabalhar com justiça federal, tá? Então, vejam que ambas têm primeira, segunda e terceira instância. A terceira instância é igual para todas e todo mundo acaba no Supremo, tá? Tudo acaba no STF, tá bom? Então, quando você tiver que escolher as justiças esse semestre, já fica aí uma dica. Ou você vai escolher justiça comum, ou você vai escolher justiça federal. Dentro da justiça comum, ou você vai escolher a esfera civil, ou você vai escolher a esfera civil, tá? Porque aqui a gente não tem penal, que penal entra aqui também, tá? Então, aqui você sempre vai escolher a esfera civil, tá? E na federal também, você sempre vai escolher a esfera civil, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas duas justiças esse semestre, justiça comum e a justiça federal. Procedimentos. Nós temos procedimento comum e procedimento especial. Procedimento comum é a parte, vamos dizer assim, é a parte geral do código, tá?
Como que você vai distinguir esses dois procedimentos? Você vai pegar o seu Código de Processo Civil, você vai abrir o seu código no índice do início do código, que é o índice sistemático, tá? Abrindo o seu Código Civil no índice sistemático, você vai lá e você vai enxergar o seguinte, um rol de procedimento especial, tá? O que não for procedimento especial é procedimento comum. Isso é a coisa, essa é a parte mais simples do negócio, tá? Procedimento especial, ele tem lei própria e ele tem forma própria, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Alimentos, locação, todas as ações de família, todas as ações que envolvem terras, eles estão dentro do procedimento especial, tá? O que não for procedimento especial, automaticamente é procedimento comum. Procedimento comum, o advogado cria o nome dessa ação. Então, a gente tem lá, né? Ação de rescisão de contratos cumulada com dano moral e dano material. Por que que isso é procedimento comum? Porque não tem uma forma própria para você pedir dano moral. Não tem uma forma própria para você pedir dano material, tá? Então, o que for procedimento especial vai estar dentro do rol de procedimento especial. Então, depois pega seu código, abre no índice sistemático, que é o primeiro índice, o índice que vem antes do código, e olha lá. Você vai ver que tem um rol de procedimento especial. O que não tiver no rol de procedimento especial, automaticamente é procedimento comum, tá bom? Então, façam depois esse exercício aí de casa. Dentro desse endereçamento, a gente precisa lembrar das regras de competência, tá? A gente vai passar pelas regras de competência aqui de uma forma muito sucinta, porque não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é confeccionar uma petição inicial. Então, aqui é só para vocês lembrarem que a competência é a divisão da jurisdição. Então, todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência, tá? Então, a competência, a gente pega a jurisdição e divide ela em quadradinhos, e aí cada quadradinho é uma competência, tá? Então, jurisdição, todo juiz vai ter, mas nem todo juiz vai poder ter competência. E aí, vamos lembrar dos tipos de competência que a gente tem. A gente tem a competência originária, tá? Que é do órgão jurisdicional diretamente para reconhecer a causa em primeiro lugar. Então, é aquele juiz que primeiro tomou conhecimento da ação, tá? Não estou dizendo que ele é competente ou não, mas ele é o que primeiro tomou conhecimento da ação, tá bom? A gente tem a competência de jurisdição, que aí a competência de jurisdição está dentro das diversas justiças que a gente tem no Poder Judiciário, que é aquele organograma que eu mostrei, tá? Então, quando você decide que aquele processo ele vai correr pela Justiça do Trabalho, você está fazendo a escolha da competência de jurisdição, tá? Por quê? Porque é uma matéria trabalhista, a gente tem uma justiça especializada para cuidar dessa matéria, tá? Depois nós temos competência de foro. O foro, gente, é uma questão geográfica, tá? Quem decide isso daqui de foro é a LOJ, que é a Lei de Organização Judiciária. Ela que determina para nós que aquele conjunto de municípios vai ser um foro, tá? Então, é ela que faz essa escolha. Na Justiça Estadual, a gente pode ter foro ou comarca, é a mesma coisa, tá? Você falar do foro de São Bernardo ou você falar da comarca de São Bernardo, dá na mesma. Na Justiça Federal, o foro é subseção. Aí aqui tem diferença, tá? Então, na Justiça Federal, você sempre vai falar assim, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da subseção, tá? Então, aqui muda. Na federal muda, tá? Federal, depois que a gente for conversar, eu vou falar dessa subseção de novo, tá bom? Mas, foro e comarca, para nós, é a mesma coisa. O juízo, tá? Quando a gente fala de juízo, a gente está trabalhando com aquele local aonde é específico de determinada situação. Então, dentro do foro, eu posso ter o juízo criminal,
Dentro do foro, eu posso ter o juízo da família. Dentro do foro, eu posso ter o juízo do juizado especial, tá? Então, é isso que acontece a título de juízo. Quando a gente fala de juízo, são os órgãos jurisdicionais diferenciados entre si. Então, por exemplo, um inventário, eu não posso mandar para o juízo criminal. O inventário eu tenho que mandar para a família e sucessão. Uma ação de alimentos, eu não posso mandar para a vara civil, eu tenho que mandar para a vara da família, exceto se naquela comarca não tiver vara da família. Por exemplo, São Caetano não tem vara da família. Então, aqui as ações de família são distribuídas para uma das varas cíveis, tá? Então, a gente precisa observar essa questão. E aí, a competência recursal, quando a gente for falar de recursos, a gente vai conversar sobre isso daqui também. Some daqui. A gente vai falar sobre isso daqui também, quando a gente chegar na fase recursal, tá? Que aí é o nosso duplo grau de jurisdição, o pedido para que aquela decisão seja vista pela outra instância. Não vamos confundir foro, fórum, comarca e subseção. Foro é uma questão territorial geográfica. Fórum é o edifício, é o prédio. Então, por exemplo, em São Bernardo, o Fórum Cível fica ali perto da OAB. Eu não sei bem o endereço, mas fica ali perto da casa do advogado, tá? Ali em quase na entrada da Kennedy, né? Aqui em São Caetano, o Fórum Cível fica ali na Estrada das Lágrimas. Então, é o Foro de São Bernardo que possui um fórum, tá bom? E aí, a comarca é a divisão da Justiça Estadual e a subseção da Justiça Federal, tá? E depois disso... Por que não vai? Depois disso, a gente tem as situações que a gente precisa observar... Peraí, parou aqui. A gente tem as situações que a gente precisa observar de eventual modificação de competência. Às vezes a competência ela é modificada, né? A competência absoluta não sofre modificação porque a legislação não autoriza, tá? Então, quando a gente estiver envolvendo algum tipo de pessoa, algum tipo de matéria, algum tipo de função, a competência absoluta que deriva de lei, rol taxativo do 62 do CPC, tá? Então, pessoa, por exemplo, ações em face de autarquia são julgadas por juízes especializados. Matéria, ações trabalhistas precisam serem julgados dentro da justiça especializada. Função, quando a pessoa está desempenhando uma função em específico, né? Ela também vai ser julgada por uma justiça específica naquela função. Ações em face de governadores, ações em face de presidente, enquanto eles estão na função de governador e na função de presidente, as ações correm por um juiz em específico. Quando eles saem dessa função, a gente volta para a competência normal. E a competência relativa, a modificação de competência relativa, que são aquela competência que pode ser modificada pelas partes, né? Então, a territorial, por exemplo, quando a gente tem acidente de trânsito, a ação pode ocorrer no domicílio do autor, no domicílio do réu ou no local em que aconteceu o acidente. Ou seja, eu posso escolher aonde que eu quero que essa competência, aonde que eu quero que essa ação corra, tá? Ou valor de causa. O valor de causa envolve o juizado especial cível, tá? No valor de causa, ações até 40 salários mínimos, você pode mover no juizado especial cível. Mas não quer dizer que se você tiver uma ação de um salário mínimo, se você quiser mandar para a justiça comum, você pode mandar para a justiça comum, tá? Aqui fica muito a critério de escolha das partes envolvidas, tá? Na verdade, do autor, daquele que vai propor a ação. Pois bem, de forma muito rápida e sucinta, a gente verificou como que a gente faz para chegar até aqui, tá?
como que a gente faz para chegar até a confecção da petição inicial. Para você poder confeccionar bem uma petição inicial, você precisa começar pelo artigo 319 do CPC, tá? Pelo 300, você tem que saber o 319, tá? Você precisa, quando você for fazer a sua petição, você precisa estar com o 319 do seu lado. O 319, eu brinco que ele é a receita do bolo. Quando você vai fazer um bolo pela primeira vez, você tem ali do lado a receita. Então tá lá, né? 2 xícaras não sei do que. Você põe 2 xícaras não sei do que na batedeira. O 319 é a sua receita de bolo, tá? Se você tiver o 319 do seu lado, não tem como dar erro nessa petição inicial. Então vamos lá. Petição inicial é um instrumento, né? Por isso que petição inicial não é processo. Petição inicial é o instrumento pelo qual o interessado invoca a atividade jurisdicional, tá? E aí começa, é o pontapé inicial para começar um processo. Nessa petição inicial, o autor, ele coloca lá todas as suas pretensões, tudo aquilo que ele quer, tá? É na petição inicial que ele faz isso. Primeiro inciso da petição inicial. A gente vai observar as regras de competência e de escolha de justiça, tá? Então, é o juízo a quem ela está dirigida. Por isso que a gente relembra lá as situações de competência e as situações de jurisdição, tá? Por quê? Porque o endereçamento nada mais é do que lembrar do que é competência e do que é jurisdição, tá? Então, o endereçamento é o juízo a quem essa petição está dirigida. Como fica o endereçamento? Aqui é a título de exemplo, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Eu tinha um colega que falava assim, você quer começar bem uma petição? Você não sabe por onde começar? Coloca essa frase logo no início da folha, que aqui você não vai errar. Toda petição vai começar assim. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Tá? Dá. Aí aqui, por que tem esse espaço? Presta bem atenção. Isso vale para o exame de ordem também, tá? Se o seu problema não trouxer número de vara, se o seu problema não trouxer comarca, não inventa, tá? Por quê? Porque você não pode ser identificado na sua peça, no exame de ordem. Então, como aqui a intenção é te treinar para que você faça uma boa peça na vida e uma boa peça no exame de ordem, a gente já começa com essas dicas, tá? Você não pode se identificar na peça. Então, quando você inventa que esse processo está correndo numa comarca que o problema não te falou, você está, a banca entende que você está tentando ser identificado, tá? Então, se o seu problema não te falar comarca, não coloca. Substitui por X. Coloca 3x no lugar, que a gente já sabe que você entendeu que ali você teria que colocar uma informação que o seu problema não trouxe, tá? Então, se o seu problema não te falar qual é comarca, se o seu problema não te falar para você entender, para você identificar a competência territorial, não inventa, tá bom? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá X, vara da família e sucessão, porque aqui é só um exemplo, tá? Se o problema não me traz a comarca, da comarca X, 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 tá? Se o problema me traz a comarca, a gente fala lá qual é a comarca dessa ação, tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo de como ficaria na vara criminal, só a título de exemplo, e como que fica na federal, tá? Então, juiz federal, deixa de ser juiz de direito, passa a ser juiz federal. Da vara federal, da subseção, tá vendo? A gente substitui comarca por subseção, tá?
E aí, se também não te falarem qual que é a subseção X, 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 tá? É aquilo que eu sempre falo. Quando você vai para a segunda fase de exame de ordem, você já tem um problema na mão, que é o problema que eles te dão. Não inventa mais problema. Então, se eles não te falaram comarca, não inventa. Não precisa inventar. Põe X. É sinal que eles não querem saber de você, se você sabe ou não as situações de competência territorial. Perfeito. Não quer saber? Então tá bom. Também não vou contar. Põe X, X, X e tá tudo certo, tá? Segundo ponto da petição inicial. Então, beleza. Então, a gente fez endereçamento, tá? E agora a gente vai fazer o preâmbulo, tá? O preâmbulo é onde a gente vai identificar partes, autor e réu. A gente vai identificar qual que é o processo e qual que é o procedimento, tá bom? Então, é isso que a gente vai identificar no nosso preâmbulo. É importante que você faça um preâmbulo rico de detalhes. Então, nome, prenome, estado civil, endereço eletrônico, precisa colocar e-mail, tá? É importante que você coloque o máximo de detalhes que você tiver para que a gente possa entender que você conhece o inciso segundo, né? E na vida prática, o juiz precisa de todos esses detalhes para poder mandar citar o réu, tá? Então, por isso dessa necessidade de riquezas de detalhes no preâmbulo. Como fica um preâmbulo, a título de exemplo também, tá? Florinda, prenome de Florinda, estado civil. Então, vamos lá. Magatti, olha só. No meu problema, não me fala um estado civil da Florinda. Então, não inventa, coloca estado civil. Magatti, preciso seguir a ordem do 319? Como você ainda não conhece o 319 direito, siga a ordem do 319 para você não correr o risco de falhar, tá bom? Não tem o estado civil. Escreve estado civil. Ah, me falaram que ela é separada. No problema está aqui escrito separada. Separada judicialmente. Ah, aqui está falando que ela vive em união estável. Vive em união estável. Aqui não fala nada. Estado civil, tá bom? Nacionalidade é uma exigência doutrinária e jurisprudencial, tá? Por quê? Na vida prática, quando você vai cadastrar essa peça dentro do ESAGE, você precisa falar da nacionalidade. Então, é importante que você já coloque isso aqui, tá? Profissão. Não falou profissão? Coloca profissão, não inventa. Portadora do RG, número, também aqui é uma questão jurisprudencial, RG, e o ESAGE exige também, tá bom? Inscrita no CPF, endereço eletrônico. Ah, não falou endereço eletrônico. X, você pode colocar endereço eletrônico ou xxx, arroba xxx, tá bom? Residente domiciliada, rua, número, cidade. Não falaram para você qual é a rua, não inventa. Coloca rua, número, cidade, que a gente já sabe, que você já sabe que aqui entraria o endereço, tá? Por intermédio de seu advogado subprescrito, tá vendo que aqui não tem nome de advogado? Você não é advogado, tá? A sua matrícula não é o seu número de ordem, então você também não vai se identificar aqui, tá? Por intermédio de seu advogado subprescrito, com endereço profissional, a rua e endereço eletrônico. Ponto. Não vai colocar seu dado aqui, nem nas aulas de prática, nem no exame de ordem, tá? Você não é advogado ainda, tá bom? Então, não inventa também nenhuma informação aqui. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência ajuizar. Esses verbos são muito importantes, tá? Petição inicial a gente ajuiza, tá? Apresente. Aí, nesse exemplo aqui, era uma ação de indenização com danos morais e com pedido de tutela de urgência antecipada. É um procedimento comum, tá? Esse nome aqui de processo foi criado. Não era uma ação de procedimento especial. Ação de alimentos, se aqui tivesse ação de alimentos, a gente já sabia que era de procedimento especial, porque no procedimento, a ação de alimentos está no procedimento especial, tá? Em face de alô, telefonia,
E aí também os dados da Alô Telefonia, tá? Se é uma empresa, a gente vai qualificar o CNPJ, né? E a gente vai colocar o endereço aqui da sede dessa empresa. O que é importante no preâmbulo? É seguir essa ordem, tá? E não inventar dados. Se não tem dado, não coloca dado. É simples assim, tá bom? Não tem? Não coloca, tá? Não inventa. Não vai querer criar dado, tá? Porque senão você vai tentar... no exame de ordem, você automaticamente tem a peça zerada quando você cria dados, tá? Nas aulas de prática, você perde nota. Então, não cria dado. Não tem, não coloca, tá? Então, a gente já fez endereçamento, a gente fez preâmbulo. A gente entra na parte dos fatos, tá? Nos fatos, para quem está começando na prática, o que eu sempre aconselho? Pega o problema, tá? Que te deram. Então, pega lá o problema que a sua aula prática te deu. Ou pega o problema do exame de ordem e copia. Copia o problema. Tira do problema as partes principais, tá? Você não precisa copiar assim. E você, como advogado, doutor, essa parte você não precisa copiar. Mas tira a parte principal do problema e copia, substituindo o nome de quem é autor por autor e o nome de réu por quem é réu, tá? Copia, para você não perder nenhum problema, nenhuma parte importante no meio do caminho, tá? Faz essa cópia. Ah, mas é muito extenso. Então, tira os pontos principais e copia, para você não ter falhas no meio do caminho, tá? Depois dos fatos, a gente tem o do direito. Como que você monta esse direito? A gente tem uma causa remota, que são as razões de fato, e uma causa próxima, que é a colocação da lei ao caso concreto, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu problema, identificar no seu problema qual é a parte material e qual que é a parte processual. Pois bem, o meu problema fala o seguinte, que eu paguei por uma casa e a casa não foi entregue. Então, tá bom. Se eu paguei por uma casa e a casa não foi entregue, é um contrato de compra e venda. Logo, é um contrato. Essas são as razões de fato, né? Quais são as razões próximas? Se eu paguei e a pessoa não me entregou, ele agiu com negligência, imprudência e imperícia. Dessa forma, ele tem o dever de me indenizar. Como que ele vai me indenizar? Através de uma ação de dano material, pode ser cumulada com dano moral, tá? Vejam que aqui é apenas direito material, porque o direito processual está aqui, ó, no 319 do CPC, tá? O resto é de direito material, é identificar quais são as partes de direito material que a gente tem, tá? Toma cuidado para você não confundir fundamentação legal com fundamentação jurídica. Fundamentação legal é transcrição de artigo, tá? Fundamentação jurídica é o seu raciocínio lógico, jurídico. Então, qual é a dica que eu dou para os meus alunos, né? Faça a leitura de jurisprudência, escolha 2 jurisprudências relacionadas ao seu caso, leia as 2 jurisprudências e dali você vai tirar o seu fundamento jurídico, tá? E aí a fundamentação legal é a simples transcrição do artigo de lei. Você copia o artigo de lei e coloca ali, olha, eu estou embasando a minha tese nesse artigo e copia o artigo de lei. Então, toma cuidado para não confundir isso. Depois, a gente tem os pedidos, tá? Então, a gente já fez lá endereçamento, a gente fez preâmbulo, a gente fez dos fatos, a gente fez do direito, e aí agora a gente tem a parte dos pedidos, tá? O pedido sempre é aquilo que vai refletir na minha sentença. Eu quero uma sentença condenatória, ou eu quero uma sentença declaratória, ou eu quero uma sentença constitutiva, tá? Então, eu preciso deixar isso muito claro nos meus pedidos. Então, requer que o réu seja condenado, requer que seja declarado, requer que seja constituído, tá? Então, o meu pedido, ele reflete a minha sentença, tá?
Todo pedido precisa ser expresso, certo e determinado. Então, se o seu problema trouxer que você teve um prejuízo de R$1.000, por exemplo, você vai colocar lá que o dano material é de R$1.000, com as devidas correções, vamos dizer assim. Se o seu problema não te falar qual que é o valor do dano material, você não vai me colocar nada, tá? Você só vai colocar assim, requer que o réu seja condenado ao dano material no valor de X, tá? Só coloque valores se o problema te trouxer valores. Se o problema não te trouxer valores, não coloque valores, tá? Toma muito cuidado com isso também. Agora, a regra é um pedido expresso, certo e determinado. A exceção, pedidos implícitos. Então, por exemplo, requer que o autor seja condenado em juros e correção monetária. Isso, se você não colocar, o próprio juiz já vai pedir, tá? Porque ele é implícita essa correção. Pedidos genéricos é a exceção. O pedido genérico é aquele clássico assim, requer que o réu seja condenado em R$1.000, porém, fica a critério de Vossa Excelência outro valor. Isso daqui não pode existir, tá? Cumulação de pedido, você pode cumular. Ah, eu quero dano moral, eu quero dano material, eu quero perdas e danos. Você pode cumular tudo na mesma ação por uma questão de economia processual, tá? E o pedido alternativo. Olha, eu quero que conserte o meu carro ou eu quero que me entregue o dinheiro para que eu possa consertar, tá? Então, aí também a gente tem esses pedidos. Você pode pedir uma coisa ou outra, tá? Como fica os pedidos? Então, dos pedidos. Primeira coisa que você vai pedir, que tudo seja julgado totalmente procedente. Primeira coisa que você vai pedir, tá? Segunda coisa que você vai pedir, declarar, requer que seja declarada, requer que seja constituída, requer que o réu seja condenado, tá? E aí você vai pedir lá o que você quer, tudo bem? Pedido, galera, presta muita atenção nisso. Pedido é o que engloba tudo de direito material, tá bom? Porque a gente vai ver que o que é de direito processual não vem em pedidos, vem em requerimento, tá? Então, toma cuidado com isso. Duas coisas que o 319 não traz, tá? Mas que é importante. Pedido de justiça gratuita e audiência de conciliação, tá? Isso precisa constar da sua peça. A justiça gratuita pode ser substituída pela informação de que você está recolhendo custas. Se o seu problema disser assim, a parte autora não tem condições de arcar com as custas processuais. Opa, o problema já te deu a deixa que você tem que pedir justiça gratuita. Se o seu problema não falar nada, faça recolhimento de custas, tá? A audiência de conciliação, o 319, ele fala da audiência de conciliação, tá? Então, é importante requerer aí essa audiência de conciliação também. Requerimentos. Requerimentos é tudo aquilo que é de direito processual. Então, tudo que for de direito processual, a gente vai colocar em requerimentos, tá? Citação, justiça gratuita, audiência de conciliação, publicação, inversão de ônus de prova, tudo que for processual entra em requerimentos, tá? E tudo que for material entra em pedidos. Toma muito cuidado com isso. Valor de causa. Não, minto, das provas, perdão. A petição inicial precisa pedir provas. Porque se você não pede suas provas na petição inicial, preclui o seu direito de pedir provas, tá bom? Então, peça provas, todas as provas admitidas no direito. Prova documental, testemunhal, pericial, que seja feita perícia, que seja feita inspeção, que seja feita carta precatória, pede tudo, tá? Ah, mas eu não vou querer tudo isso. Não tem problema, mas pede agora, tá? Para você não correr o risco de preclusão. E aí, valor de causa, que está no 292, rol taxativo. Lê o 292 e vê aonde que a sua peça se encaixa no 292, tá? Não esquecendo do seguinte,
Se o seu problema te trouxer valores, então se o seu problema falar assim, olha, é uma indenização de 10 mil reais, então o seu problema trouxe valor, né? Se o seu problema trouxe valor, vamos trabalhar com o valor dado pelo problema. Se o seu problema não trouxe valor, o seu valor de causa vai ser x, 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 tá? E aí o encerramento. Vamos colocar isso... Opa, voltei. Vamos colocar isso no papelzinho? Vamos fazer uma cola? Que aí eu falo que é o momento em que a gente dá a receita do bolo, né? Vamos montar uma receita de bolo aqui? Deixa eu só abrir aqui o documento. Vamos montar uma receita de bolo para quando você for fazer a sua peça, você ter essa receita de bolo aí do seu ladinho. Espero que o seu bolo vai ficar gostoso, você vai ver só. Para você ter uma receita de bolo aí do seu ladinho. Deixa eu ligar aqui minha câmera agora, para vocês poderem me ver fazendo essa petição. Vamos lá. Nossa, gente, eu não sei o que... Ó, não dá nem para diferenciar a minha blusa dos meus bracinhos, tão branquinho. Vamos lá aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher a letra que você quer usar. Ou você vai usar Arial ou você vai usar Times. Não vai me inventar outra letra, tá bom? Eu vou usar Arial aqui porque eu acho que ela fica maior, mais fácil de vocês enxergarem, tá bom? Arial 12 é o que eu vou usar. Eu acho que fica mais fácil de vocês me enxergarem aí do outro lado. Mas se você quiser usar o Times também não tem problema. Então vamos lá. Como que começa a minha peça? Excelentíssimo senhor doutor juiz, trava não, de direito, peraí, voltou. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, não sei o número de vara, tô pensando num problema aqui que eu não tenho número de vara, tá? XXX, da, nananã, vara civil da comarca de São Bernardo do Campo, São Paulo. Aqui eu tô pensando num problema que me traz um nome de comarca, tá bom? Mas vou colocar aqui, ó, caso não possua o nome da comarca, substituir por X ou reticências, tá bom? O edital da ordem permite as duas coisas, tá? Aí você vê qual dos dois aí você vai querer utilizar. Então, eu vou deixar aqui isso só para você entender que é uma observação, tá bom? Depois disso, tá vendo esse pezinho aqui, ó? Ele ajuda muito a gente. Por quê? Depois do endereçamento, você vai dar mais ou menos 5 espaços. Então, 2, 3, 4, 5. No sexto, você começa o seu preâmbulo. Sempre dê um parágrafo de 4 centímetros, tá bom? E aqui você começa o seu... Opa, não é para vir grifado. Aqui você começa o seu... Depois, ó. Aqui você começa o seu preâmbulo, tá? Então, é aqui no preâmbulo que a gente vai trabalhar com o 319.2, tá? Cuidado com esse espaçamento aqui, tá bom? Quando você terminar lá o seu preâmbulo, então vamos colocar aqui só para nome, aí, estado civil, vou pegar aqui o preâmbulo que a gente tinha, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Mesmo preâmbulo que a gente acabou de ver, tá? Vamos colocar aqui, ó, o preâmbulo. Pronto. Espaçamento 4, tá vendo aqui, ó? 4. O seu parágrafo começa no 4. E aí a sua paragrafação ela vai ficar sempre no justificado, tá aqui em cima, ó, sempre no justificar, tá bom?
Então, aqui você tem o seu preâmbulo. Algumas pessoas colocam assim, apresente a ação em face de. Não vejo problema nenhum, tá bom? Eu coloco tudo junto assim por uma questão de economia de espaço. Só por isso. Tá? Depois disso, aciona o pezinho lá. 2 enters é mais do que suficiente. Volta a sua reguinha para o estado normal dos fatos, tá? E aí a gente sempre brinca que no dos fatos, você também começa no paragrafação 4, cópia do problema, tá bom? Depois sempre dá lá, uns 2 enters é suficiente quando você termina de copiar, colocar o problema, tá? Uns 2 enters ele é suficiente, volta para cá do direito, tá? E aí aqui você tem que saber trabalhar, vamos lá para o número 4 de novo, do direito, parte material e parte processual, tá? Então, essa é a parte do direito. 2 enters é suficiente. Aí, o que, que você vai fazer? Tá? Justiça gratuita. E aí, vamos pegar aqui, pronto, para a gente ganhar tempo. Da justiça gratuita. Então, aqui você vai colocar o pedido da justiça gratuita, se o seu problema falar que é para pedir justiça gratuita, tá? Eu vou colocar aqui. Você pode deixar desse jeito. Aí eu gosto de colocar aqui assim, ó, para você entender. Ou é um ou outro, tá? Não é para colocar os dois, tá? Do recolhimento das custas. É um ou outro, não vai colocar os dois. Ou você pede justiça gratuita, ou você fala que está recolhendo custas. Dá para fazer os dois, tá bom? Neste ato, a autora informa que guias e recolhimento das custas iniciais e da juntada de mandato. Tá? Outra observação. Começou com autora, você vai com autora até o final. Começou com requerente e requerido, vai com requerente e requerida até o final, tá? Dica: vai de autor e réu, porque de autor e réu você não erra, tá? Vai de autor e réu, não tem problema nenhum, tá bom? Só nos recursos que a gente tem que colocar recorrente e recorrido. Mas aqui, vai de autor e réu para você não ter problema, tá? Pois bem, então falamos lá da justiça gratuita. Depois a gente vai falar da audiência e conciliação. E vamos pegar o textinho aqui também, para a gente já trazer para cá. Então, da audiência de conciliação. Professora, eu peguei um problema, e o problema fala assim, que não é matéria passível de conciliação. Não tem problema. Você vai fazer da audiência de conciliação ou qual é a outra forma de você falar isso? Ou diante da matéria apresentada, bem como diante da matéria apresentada, não ser passível de conciliação, requer que não seja designada a respectiva audiência. Pronto, às vezes não é matéria passível de conciliação, ou às vezes o problema te fala que já tentou-se vários acordos e não chegou a acordo nenhum, então você pode colocar aqui que você não quer que seja feita a audiência, tá? Depois disso,
requerimentos. Dos requerimentos. Nos requerimentos, tudo o que for de direito, tudo que for de direito processual. Tudo que for de direito processual, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, exemplos de requerimento. Número 1. Exemplos de requerimentos, tá? Requer que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Outro exemplo, sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Outro exemplo de requerimento, tá? Requer a juntada das custas iniciais. Outro exemplo de requerimento, requer que seja designada a audiência de conciliação. Tudo que for de direito processual, você vai colocar aqui. Requer que as publicações aconteçam em nome do advogado XXX inscrito na OAB /XX número XX, tá? Sempre você vai colocar isso. Então, requerimento é tudo que for de direito processual, tudo bem? E aí, depois de requerimento, Ctrl N, dos pedidos. Nos pedidos, tudo o que for de direito material. Tudo que for de direito material, tá? Então, primeira coisa que vem lá no seu pedido, requer que todos os pedidos da presente ação sejam julgados totalmente julgados. Opa. Totalmente procedentes. Essa é a primeira coisa que você vai pedir, a primeira frase, tá? Número 2. Requer que o réu seja condenado ao pagamento de... Vamos pensar que o meu problema traz valores? R$5.000 a título de danos materiais. Tá? Outro exemplo de pedido. Requer que o réu seja condenado ao pagamento de R$1.000 a título de danos morais. Então, tudo que for aqui de direito material vem nos pedidos, tá? Depois dos pedidos, volta para cá. Das provas. Então, aí vem o meu pedido de prova. Vou pegar aqui também o que a gente já tem para facilitar a nossa vida, tá? Não precisa ser esse texto que eu tô colocando aqui, tá, gente? A intenção não é que vocês façam o mesmo texto que eu.
A intenção é que você crie o seu texto para ficar mais fácil. Porque se você tentar decorar o texto, na hora da prova você vai esquecer uma palavra, ferrou, tá? É só para você ter uma ideia do que você precisa colocar, né? Qual é o tipo de informações que você precisa que conste, tá bom? Depois das provas, a gente tem aqui do valor de causa, do valor de causa, da causa, tanto faz, tá? Dá-se a causa, o valor de... No meu caso aqui, né, a gente trabalhou com um problema que trazia valores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os valores. 5 com 1, 6. 6 mil reais, tá? A gente soma quando o problema dá os valores. Quando o problema não dá os valores, a gente não soma, tá bom? E aí, depois disso, encerramento, tá? Termos em que pede deferimento e encerra, tá bom? Tá vendo que, ó, não tem... Eu não coloquei informação. É local e data, assinatura do advogado, nome do advogado e OAB, tá? Se o problema te trouxer local e data, você coloca. Se o problema não te trouxer local e data, não coloca, tá bom? Você não é advogado, então não coloque suas informações aqui, tá? E essa é a receita do bolo da petição inicial. Aí aqui nessa receita de bolo, a gente vai colocar uma cobertura. Vamos colocar aqui, ó, só para você saber. Caso o seu problema envolva uma tutela, se o seu problema envolver alguma tutela dos fatos, vou colocar um nome de tutela aqui, tá? Da tutela antecipada. A tutela sempre vem antes do direito, tá bom? Então, aqui entra o seu texto da tutela, sempre antes do direito, tá? E aqui nos pedidos, então, requer. Aí aqui, ó, o que seria um pedido número 2, tá? Requer que a tutela antecipada seja reconhecida em sua totalidade para... Aí depende do que você está pedindo. Eu vou pôr uns asterísticos aqui, porque depende do que você está pedindo, tá? E ao final, que seja transformada em... Seja convertida. Seja convertida em definitiva. Tá bom? Então, aqui entram as características da tutela, se o seu problema tiver tutela, tá? Se o seu problema não tiver tutela, tira essa parte e segue para o restante. E com isso, a gente tem uma petição inicial feita, tá? Pelo menos os pontos principais que essa petição inicial precisa ter, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não? Tranquilo? Então tá bom. Então aqui a gente tem uma petição inicial pronta, tá? A petição inicial estando pronta, a gente precisa começar a pensar em uma contestação, né? Porque qual que é a ordem do processo? A ordem do processo é: eu vou, então, apresentar inicial. Esse réu será, então, intimado. Esse réu será citado para que ele apresente contestação, né? Então, é aí que a gente começa a nossa estrutura de contestação. Deixa eu pegar aqui. Pronto. É aqui que a gente começa a nossa estrutura de contestação, que está no artigo 335 do CPC, 335 em diante, tá bom? 335 fala do prazo
da contestação, tá? E aí, os artigos que vêm em diante traz para nós o que a gente precisa ter nessa contestação. Como que fica, então, essa estrutura de contestação? A contestação também tem endereçamento, né? Então, normalmente, a contestação, a gente já tem número de vara, tá? O endereçamento da contestação, você vai puxar da petição inicial, tá? Então, o seu problema vai te dizer, olha, esse processo está na 10ª vara. Então, a gente já passa a ter número de vara, tá? E aquela mesma situação, se não tiver nome de comarca, coloca X, não tem nome de comarca, tá? Depois disso, aqui é um exemplo de contestação. A gente pula mais ou menos 5 linhas, coloca um número de processo. Se não tiver número de processo, a gente substitui pelo X, pula mais ou menos umas 5 linhas e começamos o preâmbulo da contestação, que começa pela qualificação do réu, tá? Então, aqui primeiro a gente qualifica o réu, depois a gente qualifica o autor. Aqui a gente tem um exemplo de preâmbulo da contestação. É o mesmo preâmbulo da inicial, é a mesma coisa, tá? A única diferença é que aqui a gente começa pelo réu, qualifica o réu, tá? Contestação a gente apresenta e a gente não ajuiza, a gente apresenta a contestação, tá bom? E o autor a gente pode falar que ele já está devidamente qualificado, tá? Então, é exatamente o 319 e ao contrário. Primeiro o réu, depois o autor. Mas você pode seguir o 319 para montar esse preâmbulo. Na contestação, a gente tem 2 fatos. A gente tem os fatos alegados na inicial. Então, o que você vai precisar fazer na contestação? Você precisa olhar o seu problema e tirar do problema os pontos que são importantes para o autor. E aí, os pontos que são importantes para o autor, você vai colocar aqui, ó, dos fatos alegados na inicial. São os pontos importantes para o autor, tá? Por quê? A realidade dos fatos são os pontos importantes para o réu, ou seja, para o seu cliente, quando você faz a contestação. Então, os fatos na contestação são divididos entre dos fatos alegados na inicial, da realidade dos fatos. Então, você tem que pegar o problema e saber identificar. Bem, esse ponto é importante para o autor. Bem, esse ponto é importante para o réu. E saber essa diferenciação entre um e outro, tá bom? Na contestação, a gente tem um ponto muito importante que está no artigo 337 dela, tá? Que são as preliminares de contestação. Preliminar é preliminar de mérito, é preliminar de direito. Então, as preliminares, se tiver o seu pedido de preliminar, sempre vem antes do direito. Por quê? Porque se o juiz identificar algum tipo de preliminar que está no rol do 337, ele pode já extinguir o seu processo, com mérito ou sem mérito. Por isso que é importante aqui você saber trabalhar com 337, com 485 e com 487 do CPC. Por quê? 337 te traz o rol das preliminares. O 485 vai te falar quais são as ações, qual é a preliminar que extingue o processo sem mérito. E o 487 vai te falar qual que é a preliminar que extingue o processo com mérito, tá? Então, por isso que é importante que você saiba trabalhar com 485, com 487, com 337, quando você for montar esse texto de preliminar. Depois do mérito, tá? Rebata todos os pontos que estão alegados no enunciado. Ah, o autor está dizendo que eu ultrapassei farol vermelho. Rebate na contestação.
Não ultrapassei o farol vermelho, pois no momento da batida verifiquei que o farol estava verde para mim. Ah, o autor está pedindo indenização por dano moral. Ele não tem direito a dano moral, tendo em vista que o farol estava aberto para mim, tá bom? Rebata todos os pontos, porque se você não rebater todos os pontos, a sua contestação preclui. Você não vai poder rebater depois. Contestação não tem emenda, não tem aditamento. Então, pega todos os pontos da inicial e rebata todos os pontos, tá? Ponto a ponto, principalmente nesse começo. Rebata ponto a ponto para você não esquecer de absolutamente nada, tá? Depois disso, a contestação, ela tem uma coisa que a gente chama de impugnação específica, tá? É importante você impugnar tanto no texto do direito, como depois fazer um parágrafo para falar das impugnações, tá? Tem de fazer impugnação específica dentro da contestação, tá bom? Requerimentos, que é a parte processual, tá? Aí, depois dos pedidos, que é a parte material, então, sempre o que for a parte de direito material, a gente coloca nos pedidos. Provas, o réu pede provas, tá? Só toma cuidado com o seguinte, réu pede provas e réu pode pedir justiça gratuita, tá? Réu não fala de audiência de conciliação, porque, em regra, a contestação ela acontece após a audiência de conciliação. Então, a gente não fala em audiência de conciliação em contestação, tá bom? E aí, o encerramento dessa contestação. Vamos lá para a receita do bolo. Vamos lá para a receita do bolo da contestação. Vamos abrir aqui um novo. Pronto. Para a gente fazer a receita do bolo da contestação. A mesma coisa. Justificado, Arial, 12. Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito vamos supor que o meu problema me traz número de vara da segunda vara civil da comarca de Santo André, São Paulo. E aí, observar aqui, né? Vamos colocar aqui de novo a mesma observação. Caso o problema não apresente número de vara, marca, substituir por X ou, tá bom? Aí o que você se sentir mais confortável em fazer, tá? Depois disso, a gente dá mais ou menos um espaçamento, de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente coloca número de processo, tá? Então, processo, número. Se o seu problema trouxer número de processo, coloca o número de processo. Se não trouxer, X, X, X. Ou 1, 2, 3. 3 pontinhos. Tanto faz, tá bom? Depois disso, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente começa o nosso preâmbulo. Vamos pegar um preâmbulo que a gente já tem pronto para facilitar as nossas vidas. E pelo adiantado da hora, porque eu sei que eu falo demais. Vamos colocar aqui, ó, preâmbulo. Paragrafação de 4, justificado, apresentar contestação. Esse com base no artigo aqui é facultativo, tá? Se você não quiser colocar, não tem problema nenhum, não vai interferir em nada na sua vida, tá bom? E o nome do autor devidamente qualificado, tá?
A contestação, ela pode ter como preliminar reconvenção. Se tiver como preliminar reconvenção, você coloca aqui, tá? Contestação cumulada com reconvenção, tá? Se não tiver, só contestação. E aí, vamos lá. Vamos dar aqui um Enter. Volta. Deixa eu só salvar. Para não perder, para depois eu poder mandar para vocês, tá? Deixa eu só salvar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, dos fatos alegados na inicial. Dos fatos alegados na inicial, qual que é o importante? Cópia dos pontos relevantes para o autor. Tá? Coloca aqui pontos relevantes para o autor. Depois disso, da realidade dos fatos. E aí, o que você vai colocar aqui da realidade dos fatos? Cópia dos pontos relevantes para o réu, tá? Então, você vai ter que dividir aí os seus fatos, tá bom? Depois disso, vou pôr em vermelho, porque não é toda contestação que tem isso, tá? Das preliminares. E aí, aqui você vai colocar as preliminares. Vamos colocar uma preliminar aqui qualquer, tá? Da ilegitimidade do polo passivo. Então, da ilegitimidade do réu, tá? Só um exemplo. Vocês não estão vendo, né? Eu tô fazendo e vocês não estão vendo. Pronto. Da legitimidade, ó, deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu tinha parado de passar para vocês. Então, o endereçamento, tá? Número de processo, tá? O preâmbulo, essa parte aqui é facultativa, tá bom? Dos fatos alegados na inicial, da realidade dos fatos. Parei aqui, ó. Das preliminares, da ilegitimidade do polo passivo. É só um exemplo de preliminar, tá? Você vai colocar por que o réu não é parte legítima para isso, tá? E aí, como que você vai terminar isso? Diante do exposto, requer que a presente preliminar seja acolhida em sua totalidade, com base no artigo 337 do CPC, e o processo seja extinto sem análise de mérito devido o texto legal não abrevia artigo, tá? Do artigo 485 do CPC. É um exemplo de texto que você pode ter de preliminar, tá? Por isso que é importante você saber trabalhar com 337 e com 485 ou com o 487. Depois, então, da preliminar, se o seu problema tiver preliminar, né? Nem todo problema traz preliminar. Você vai colocar, então, do direito. E no direito, o que você vai fazer? O que é importante fazer no direito? Rebater e impugnar todos os fatos alegados pelo autor, tá? Impugna o fato X, por isso, tá? Não tem direito a isso, por causa disso.
tá bom? Então, é importante rebater e impugnar todos os fatos que foram alegados pelo autor. Réu pode pedir justiça gratuita? Pode. Réu pode pedir justiça gratuita. E o pedido de justiça gratuita do réu, ele é da mesma forma que a gente faz para o autor, tá? Vamos colocar aqui, ó. Justiça gratuita, nota-se que a ré da presente demanda necessita da assistência judiciária ou recolhimento de custas. Neste ato, a ré forma que apresenta as guias e recolhimento das custas iniciais, juntada de mandato, e aí aqui eu vou colocar uma observação, tá? Caso a ré seja empresa, informar neste ato, a ré apresenta guias, recolhimento das custas iniciais, procuração e juntada de contrato social, tá? Então, caso a ré seja uma empresa, você tem que informar que você está juntando contrato social, tá bom? Aí você substitui essa frase por essa de baixo. Pois bem. Então, justiça gratuita, que você pode pedir para o réu, ou o recolhimento das custas. Depois disso, das impugnações, tá? Porque a gente precisa ter um tópico das impugnações. Precisa fazer essa impugnação específica, tá? É importante essa impugnação específica. Peraí que eu abri errado. Nessa impugnação específica, o que você vai colocar? A ré impugna todos os fatos alegados pela autora, principalmente com relação ao seu conteúdo, por não representarem a realidade dos fatos, tá? E aí, se o seu problema falar que juntou documentos, então impugna todos os fatos alegados e documentos juntados. Mas isso, se o seu problema disser que tem documento juntado, tá? Se não, só os fatos alegados, tá bom? Das impugnações, a gente parte, então, para a parte do requerimento. E vou colocar aqui de novo, ó. Requerimento é tudo aquilo que for processual. Você não tem na contestação audiência de conciliação, tá? Então, toma cuidado com isso. A audiência de conciliação, ela cai. Requer a juntada das custas iniciais ou dos benefícios da justiça gratuita, tá? Um ponto que é importante aqui na contestação, requer a juntada e procuração e contrato social, se tiver contrato social para juntar, tá bom? Depois dos requerimentos, nós temos dos pedidos. Depois dos requerimentos, nós temos dos... Opa, foi demais. Dos pedidos. Deixa eu pôr aqui na outra, para ficar bonito. Tudo que for de direito material, tá? Então, aqui, como que a gente vai trabalhar? Eu só trouxe a estrutura para ficar mais fácil. Número 1. Requer
que a preliminar, se tiver preliminar, requer que a preliminar de ilegitimidade do polo passivo seja acolhida em sua totalidade, tendo o presente processo extinto sem análise de mérito, com base no artigo 485 do CPC, tá? No que tange o mérito, requer que todos os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes. Toma cuidado com isso, tá? Sejam julgados totalmente improcedentes, ok? Depois, em contestação, você pode pedir provas, tá? Então, o réu protesta por provar tudo aquilo que está sendo alegado. Não tem valor de causa a contestação, só tem valor de causa se tiver reconvenção, tá? Mas na regra não tem valor de causa. Termos em que pede deferimento, e aí a gente tem a receita do bolo da contestação. Eu, particularmente, prefiro fazer contestação do que inicial, mas aí são questões de gostos da vida, tá bom? Gente, alguma dúvida com relação à contestação? Voltei. Não, professora, por enquanto não. Por enquanto não, é sempre assim que vocês me respondem. Por enquanto não. Só fazendo mesmo agora. Só fazendo, é. Então, pelo adiantado da hora, beijos para vocês. Bom almoço de domingo a todos, tá? Mas não, a gente se encontra todo mundo. Todo mundo se encontra aqui no próximo sábado, tá bom? Beijo, gente. Bom descanso para vocês.